Boa tarde. Hoje seguimos com o nosso último dia da novena em honra a Santa Giana Beretta Molla e vamos rezar pela Igreja Católica. Hoje, então, rezamos pelo Santo Padre Papa, por todas as decisões tomadas pelos bispos, por todos os nossos padres, por todas as paróquias e pastorais aqui da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, pela Arquidiocese também da sua cidade, pela sua paróquia, pelo seu pároco, por tudo aquilo que a Igreja ensina, por todos nós, membros, que somos também parte da Igreja. Né, em relação aos métodos naturais, eu ouço muita gente falar assim: ah, Nayara, a igreja não fala sobre isso, né? Eu sou da igreja há tantos anos, eu cresci na igreja, eu fiz crismas, mas eu nunca ouvi falar que era pecado não usar pílula ou usar preservativo, enfim. E aí eu penso o seguinte: não importa o que aconteceu para trás, o que importa é que nós somos também igreja. Então, eu e você devemos propagar isso, né? Devemos, às vezes, conversar até mesmo com o nosso pároco, para que possamos divulgar essas questões, né, que envolvem a família, a sexualidade, porque os nossos padres, muitas vezes, eles tomam conta de tudo na paróquia. Né? O pároco, ele cuida de tudo, das pastorais, do financeiro, dos horários, quantas santas missas ele reza, né? Então, ele não consegue abranger tudo, por isso tem os leigos que trabalham lá. Então, nós que somos parte dessa igreja, podemos também evangelizar. Amém? Então, hoje vamos rezar pela nossa igreja e eu já quero agradecer a Deus por ter a graça de ser católica. Quero agradecer também por cada mulher, por cada família que está aqui, presente comigo, rezando nesses 9 dias. Nós só temos a graça de fazer a novena, de ter os santos através da Igreja Católica, né? A única e verdadeira igreja é a Igreja Católica, somente ela, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o PDF da novena para a gente rezar. Eu ouvi uma irmã da igreja que o padre falou que não era pecado o uso. Isso, Lília, é isso mesmo, né? Vamos rezar hoje por todos esses padres que ainda não sabem, que não estudaram o catecismo da igreja. Cadê o meu? Inclusive, eu vou falar aqui, para quem quiser anotar, ó, onde está a parte do catecismo que fala sobre a sexualidade do casal e que é pecado fazer uso da contracepção. Lá no número 2399, lá no número 2399, você encontra, né? Se você voltar umas folhinhas ali, você vai ler mais coisa também sobre a dignidade do casamento, sobre a vida matrimonial, né? Sobre o dom dos filhos. E no número 2370, você encontra também falando sobre os métodos naturais, porque não é pecado usar os métodos naturais. Então, vamos lá, né, povo de Deus? Estudem, né? Então, vamos rezar pela igreja hoje. Terça-feira, finalizando, o último dia da nossa novena, vamos rezar pela igreja. No final da oração, eu trouxe uma questão de dúvidas que me foram enviadas e eu vou partilhar essa dúvida com vocês, eu vou tirar essas dúvidas e vamos falar sobre os métodos naturais também, tá bom? Se você tiver alguma pergunta sobre o MOB, você guarda a sua pergunta e aí no final da novena você manda aqui no chat que eu tiro a sua dúvida também, tá bom? Então, vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
9º dia da novena. Amém, Régia, minha querida, como você está? Você foi uma aluna que marcou. Foi uma turma muito especial a sua, nossos atendimentos foram maravilhosos. Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua família também, viu? Cícera, chegou bem na hora, acabamos de fazer o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz aí e vamos embora. 9º dia. A santidade de homens e mulheres de todos os tempos é o tesouro da igreja, porque vem da santidade de Cristo, o esposo, e se derrama em graças sobre todo o seu corpo místico. Por isso, a vida e o martírio de Giana, unidos à paixão, morte e ressurreição de Jesus, gerará frutos na igreja até o fim dos tempos. No apostolado, não devemos nos colocar em primeiro lugar, anunciar a si mesmo, mas ao contrário, devemos desaparecer e dar sempre o primeiro lugar a Jesus Cristo, escreveu a santa. O que isso significa, né? Vocês me acompanham aqui, vou dar um exemplo. O que é um apostolado? O apostolado é um serviço que a gente faz para Deus, né? Esse meu serviço aqui a vocês, através do MOB, é um apostolado, né? E aqui Santa Giana escreve, né? No nosso apostolado, não devemos nos colocar em primeiro lugar, anunciar a si mesmo, se engrandecer, né? Achar que somos alguém porque sabemos algo ou porque temos algum dom. Na verdade, esse dom, ele nos é dado por Deus. Nós não somos nada, né? Devemos sempre desaparecer e dar o primeiro lugar a Jesus Cristo. Então, você sabe quando o apostolado é bom, quando a pessoa que o exerce, ela não quer aparecer, né? Ela não carrega tudo para si. Ela não é o centro, mas ela aponta Jesus, né? Então, um bom discípulo do Senhor, um bom apóstolo do Senhor, ele não fica se mostrando, não sou eu, Nayara, você não tem que estar comigo, você não tem que olhar para mim, mas eu sou só o caminho para te mostrar o Senhor. No último dia da novena, peçamos por toda a igreja. Pelo Papa Francisco, pelos sacerdotes e por cada batizado. Então, vamos pedir pelo Santo Padre o Papa, por todos os bispos das nossas cidades, por todos os sacerdotes, todos os padres, o seu pároco. Eu quero rezar em especial por Monsenhor Mazzini, pelo Padre Rômulo Argento, que são os nossos padres aqui da paróquia em que frequentamos. Quero também rezar pelo sacerdote que acompanhou o meu casamento, Padre José. Quero rezar por todos os sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Também quero rezar por Padre Rodrigo Dias, que foi o meu grande mentor aqui nas redes sociais. Foi ele quem me lançou nesse projeto. Se hoje aqui estou, se hoje criei coragem para falar sobre métodos naturais abertamente, e se hoje tenho um apostolado dentro da igreja, foi graças ao empurrãozinho do Padre Rodrigo, né, que me convidou pela primeira vez a botar a cara aqui nesse Instagram e fazer uma live. Então, quero pedir a Deus por ele. Que Deus o abençoe abundantemente, que Deus que Deus conceda a ele todas as graças necessárias, que ele seja um padre, um sacerdote, em sua juventude cada dia mais santo, que possa ouvir a voz de Deus. Também por Padre Rômulo, que é o nosso diretor espiritual e amigo, que me acompanha, que me dá toda a força necessária para que eu e minha família possamos crescer na fé e ter uma vida espiritual. Também quero pedir por seu padre, por seu pároco. Quero pedir por todos os padres que ainda não conhecem a verdade da igreja, por todos os padres que permitem que os casais tomem anticoncepcionais, que apoiam os casais a usarem pílula,
Você que está aqui nessa live, você já conhece a verdade. E a verdade não é minha, a verdade é da Igreja Católica. Está aqui no Catecismo, como eu mostrei para vocês. Essa é a verdade. A Igreja é única. E a sua verdade não muda. Né? Hoje o Padre Paulo Ricardo falava na homilia, a Igreja é imutável, a verdade da Igreja não muda, não vai mudar. Essa é a nossa Igreja Católica. Então, você não tente convencer o seu padre que você tem motivos justos para fazer uma ligadura de trompas, porque talvez você vá tocar o coração dele e ele vai acabar cedendo, vai acabar falando erradamente, né? Porque aquela mulher, eu vejo muitas pessoas assim, elas quase convencem o padre. Eu estou em risco de morte, eu já tenho 5 filhos. Aquele padre que não conhece bem essa parte da igreja, acaba ali cometendo um pecado ainda maior, né? Que ele é a própria voz da igreja. Então, nós não podemos tomar essa atitude, mas sim, se a gente ouvir o padre falando a favor, a gente conversa com ele, leva o catecismo, ou então mostra uma pregação do padre Paulo Ricardo sobre o uso de anticoncepcional, né? Se a gente não vai conseguir falar, porque de fato ele é autoridade para nós, padre, eu posso lhe enviar uma pregação, se eu ouvir de um outro padre, né? De repente a gente consegue fazer com que aquele padre também adquira esse conhecimento, amém? Então vamos lá, rezamos por toda a igreja, pelo Santo Padre Papa Francisco, por todos os sacerdotes e cada batizado, cada um de nós que somos membros da igreja, somos um pedacinho dessa igreja viva. Vamos para a nossa oração PDF. Muito bem, Lília, viu? Que bênção. Padre Marco Antônio, Padre Jonas, Padre Rafael, Padre Henrique, William, Caio e Dom João Inácio, Padre Adriano. Ó Deus, nosso Pai, tu que tens dado à tua igreja Santa Giana Beretta-Molla, que na juventude te procurou amorosamente e te levou a outros jovens, empenhando-os apostolicamente como testemunha na ação católica e colocando-os ao lado dos doentes e dos idosos, para ser para eles ajuda e conforto. Nós te agradecemos por este dom de jovem amorosamente empenhada. Com seu exemplo, dá-nos a graça de consagrar nossa vida a teu serviço, para a alegria de nossos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, Redentor dos homens, tu chamastes Santa Giana a desenvolver a missão de médica, conforto do corpo e da alma, vendo a ti mesmo nos irmãos e nos pequenos indefesos. Nós te agradecemos por te haveres mostrado nesta tua serva como aquela que serve e acalma a dor dos homens. Acolhendo sua lição, fazei-nos generosos cristãos, a serviço dos irmãos, particularmente daqueles que participam da tua cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezamos por Padre Frei, Padre Manuel e todos os padres do mundo inteiro, por todo o clero, por toda a Igreja Católica. Amém, Ludilene. Ó Deus, Espírito Santificador, que amas a Igreja como tua esposa, tu infundiste no coração de Santa Giana um pouco do teu amor, para colaborar no teu maravilhoso plano de salvação, dando-te novos filhos, para que pudessem conhecer-te e amar-te.
Nós te agradecemos por este modelo de esposa e por seu corajoso testemunho. Dá às nossas famílias a serena e a cristã presença de esposas empenhadas em transformar nossas casas de homens em cenáculos de fé e de amor, com generoso trabalho e santificante serviço. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus, Criador e amante do ser vivente, tu estavas ao lado de Santa Giana, quando se encontrou no dilema de salvar a própria vida ou a vida da criança, que qual dom esperado levava no seio. Confiando só em ti e reclamando o mandamento em defesa da vida, ela encontrou a coragem de cumprir o seu dever de mãe e de dizer sim à nova vida, sacrificando generosamente a própria, coroando uma vida cristã exemplar. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus, e segundo o exemplo de Giana, dispõe todas as mães a acolherem com amor cada vida nascente e sustentarem a todos no respeito à vida. Dai-nos a graça que te pedimos. Pedimos por toda a Igreja, pelo Santo Padre o Papa Francisco, por todo o clero, por todos os bispos, arcebispos, padres, diáconos, por cada um de nós que somos também membro dessa Igreja. Pedimos também por todos os padres que estão em crise, por todo o clero, por todos aqueles que fogem da vontade de Deus e dos ensinamentos da Mãe Igreja. Te peço em particular também, Senhor, nesse dia, pelos médicos que fizeram, né? Nem sei se posso chamar de médico, mas pelos assassinos que mataram aquela criancinha, aquele bebê de 29 semanas, que nasceu com vida, e injetaram uma medicação letal para que aquela criança fosse morta. Peço por essas pessoas, Senhor, para que tenham a graça da conversão e do arrependimento de cometer um ato tão abominável. Nosso Senhor possa ter misericórdia dessas almas em sua infinita bondade. E a alegria de nos inspirar em Santa Giana, qual modelo de jovem, esposa, mãe e médica, que, segundo o exemplo de Jesus Cristo, sacrificou a si mesma pela vida do próximo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Gente, vamos lá? Agora, Santa Giana Beretta Molla, rogai por nós. Então, finalizamos a nossa novena em honra a Santa Giana. Neste dia, nesta terça-feira, eu louvo a Deus, né, pela sua vida, por você ter permanecido aqui comigo, presente todos esses dias, pelos seus pedidos, por todas as graças alcançadas, pelo seu casamento, pelo seu marido. Eu estou pegando aqui, gente, as perguntas
tá? Agora nós vamos seguir com um tira-dúvida sobre os métodos naturais. Vamos lá. Deixa eu ver. Santa Giana morreu no segundo filho. Não, ela morreu no quarto filho, né? Foi na Giana Emanuela. Ela teve 3 filhos, um atrás do outro, não é isso? E morreu no quarto. 4 filhos. Pela minha igreja de Jataí, Goiás. Peço pelos 5 meses que está com Covid e estado grave. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Giana Beretamola. Amém, Jaque. Obrigada, querida. Nayara, fala de novo o número do catecismo. Vou falar. Teve algum lugar da novena, Olívia, que a gente leu, né, o nome dos filhos dela? Essa foi a última, foi Giana Emanuele. Eu esqueci o nome dos outros, ainda não decorei, não. Acho que foi no dia que a gente rezou pelas gestantes. Vamos lá, o número do catecismo, antes da gente começar com as dúvidas. É o número 2399, vou botar aqui no chat. E aí, mais na frente, tem também, aí você pode folhear isso para você um catecismo em casa, ler toda essa parte que fala sobre o matrimônio, sabe? Tem muita coisa rica por aí. Ai, amém, Nanda, foi realmente muito bom, né, gente? Essa novena é muito boa porque a gente vai rezando e a gente vai aprendendo sobre a vida de Santa Giana, né? Isso é muito bom, nos traz uma espiritualidade muito grande. Então, vamos lá. Hoje finalizamos nossa novena. Vamos agora colher os frutos e as graças por intermédio de Santa Giana. Deus nos concederá, com certeza, aquelas graças que já estão no tempo e que precisariam somente do meu e do seu esforço, certamente se realizarão agora. Amém? Então, se você tiver alguma questão sobre o MOB, você pode mandar aqui no chat, tá? Que eu trouxe algumas aqui e eu vou ler as que já haviam me enviado na caixinha aqui pelo Instagram, tá? Então, vamos lá. Nayara, eu amamento e uso camisinha, mas sabemos que a relação é mais prazerosa sem. Por amamentação, não é indicado tomar pílula ou injeção? Gente, essa aqui é uma questão que, né, vocês sabem que eu defendo aqui a igreja, né? Eu não defendo só o uso do método natural por ser natural, né? Nós fazemos o método natural porque a igreja nos ensina que um casamento precisa estar aberto à vida e que quando o casal precisa espaçar as gestações, ele faz uso do método natural. Isso está lá no catecismo, no número que eu acabei de colocar aí, né? No catecismo fala assim: quando o casal precisa espaçar as gestações, eles usem o período infecundo para ter as relações. É isso que a igreja ensina. Então, Nayara, não é mais seguro porque eu estou amamentando usar o preservativo? A gente não fala de questão de segurança, tá, gente? Nós falamos de questão de fé. Então, se você é uma pessoa católica, você deseja comungar e fazer a vontade de Deus em sua vida, o preservativo, ele não é uma opção para você, né? Lá no Antigo Testamento tem a questão lá que fala já na Bíblia sobre jogar o sêmen na terra, né? Sobre ter essa atitude de descartar algo que é próprio da relação íntima do casal. Então, isso não cabe ao matrimônio. Amém?
aqui a gente não busca somente segurança, né? O que é preciso ter um critério de ordem. O que vem primeiro é a vontade de Deus. O que vem depois é a minha vontade, né? Então, primeiro eu cumpro o mandamento, né? E depois eu vejo o que dá. Nayara, você está espaçando porque o Tomás é bem pequeno, né? Não, não é porque o Tomás é bem pequeno e eu não faço espaçamento por muito tempo. Digamos que cada ciclo aqui em casa a gente vive de uma maneira, né? Então, assim, tem ciclo que a gente espaça e tem ciclo que a gente fura, tá? Até agora eu não engravidei. Outro dia eu achava que eu poderia ter engravidado, né? Mas como eu falo para vocês, a gente não engravida tão rápido assim, né? Então nós temos as nossas questões particulares. O momento da minha vida que eu mais espacei as gestações foi entre o Davi e o Tomás, né? Foi quase 4 anos, 3 anos assim. Nós estávamos com uma dificuldade financeira bem grande, né? Nós estávamos morando de favor no apartamento, precisávamos nos estabilizar psicologicamente, psiquicamente, a empresa do meu marido tinha quebrado, a gente estava assim, numa série de coisas, e aí a gente ficou esses 3 anos, né? Meu marido foi mandado embora, a gente ficou numa situação bem difícil, nos mudamos de casa, e nós ficamos 3 anos. Agora, no Tomás, nós estamos bem tranquilos em relação a isso, né? Ele ser bem pequeno não é um motivo tão grave para nós, né? Porque eu sei que vocês têm essa curiosidade, sei que não é só sua também, Jaque, por isso que eu respondo, né? Se não pudesse responder, eu não responderia, mas eu não me importo muito. Então, ele ser bem pequeno, a gente fica, né? A gente que é mãe, oh meu Deus, se eu engravidar agora vai ser mais difícil, vai ser menos tempo dormido, né? Ele ainda está no colo, vai ser de fato mais cansativo. Mas não é um motivo gravíssimo, não no momento em que eu vivo minha vida, sabe? Então, assim, não é um espaçamento a longo prazo, percebe? Pierluigi, aí, botou, viu? Pierluigi, isso mesmo, a gente leu, não foi, Nanda? Em algum momento aqui na novela, eu falei o nome de todos eles. Pierluigi, a Mariolina, Laura e a Giana Emanuela, que foi a quarta. Isso mesmo, pô, brigadão. Tive bebê de parto normal, fui orientada a usar preservativo para manter relações nos primeiros dias, para não ocorrer infecção, devido que tive hemorragia. Ah, boa pergunta. Tive bebê de parto normal, fui orientada a usar preservativo. Olha só, Elma, não faz sentido, porque a gente faz 45 dias de resguardo quando a gente tem hemorragia. Na cesárea, eu ganhei, nesse parto normal, eu ganhei acho que 40 dias sem relação. No do meu filho, que foi cesárea, eu ganhei 45. Então, assim, em 45 dias pós-parto, a gente não tem relação, né? Ou seja, se você teve hemorragia, nesses 45 dias o seu corpo vai se recuperar. Você não vai ter assim que o neném nasce. É porque, assim, com certeza quem te orientou a usar o preservativo foi o médico, né? Porque em 45 dias você já se recuperou dessa hemorragia há muito tempo, né? Vai precisar tratar da sua saúde, do seu nível de ferro, essas coisas. Mas não é uma opção para nós. O que que nós católicos fazemos e eu não sei qual a relação da hemorragia com uma possível gestação. Não faz sentido. Se a gente tem hemorragia, a gente não tem o ato sexual durante a hemorragia, o que já é normal no pós-parto, porque a gente fica quase 2 meses sem ter relação. Entende que a coisa não faz nem sentido a orientação? Aí você vai perguntar, doutora, então, quando acabar os 45 dias, eu ainda não posso ter relação? Porque se você tem hemorragia, a indicação é não ter o ato. Qual a diferença de você ter o ato com ou sem o preservativo? Não faz diferença. Entende? Se a mulher, por exemplo, a mulher que tem endometriose,
está com muitas dores, está com sangramento, ela não vai conseguir ter relação. Eu tenho amigas assim, não consegue, dói, elas ficam meses às vezes. Está com uma doença no colo do útero, uma inflamação, você não vai conseguir ter o ato. E o que você vai fazer? Você vai ficar sem, porque você não consegue. Quando há penetração, dói demais. Então, você não vai ter. Entende? Então, não faz sentido essa orientação. O que a gente precisa ter em mente aqui, gente? Todos os médicos, todos os médicos, 99% dos médicos, indicam preservativo, pílula, DIU. Gente, essa é a mentalidade dos médicos, é isso que a medicina orienta, é isso que eles aprendem na faculdade, é controle de natalidade. Tá? Então, o médico orienta que mulheres não engravidem, sobretudo no pós-parto. Nós vivemos numa sociedade assim, antinatalista. Vocês precisam entender isso. Nayara, o que você orienta? Oriento que você consulte outro médico, porque não faz sentido orientar que use preservativo porque teve hemorragia, né? Se ele orienta que você não engravide, você vai buscar uma maneira de não engravidar. Nay, eu não posso engravidar, o médico pediu para eu não engravidar no primeiro ano que o meu bebê nasceu, porque eu tive hemorragia, meu corpo não está pronto para ter uma nova gestação em 1 ano. Normal, você vai fazer o quê? Você vai fazer o método Billings. Né? Você vai aprender, vai colocar em prática, vai anotar e vai aplicar. E você não vai engravidar nesse período. Entende? Meu marido me procurou em um dia que estava úmida. Será que posso engravidar? Mas no dia seguinte estava seca, sem muco. Acho que não, Lívia. Você precisa ter em mente o período que você está, tá? Se você está na fase lútea, ou seja, depois da ovulação, não importa se você está úmida, seca ou molhada, você não vai engravidar, porque o período fértil já passou, tá? Tive meu bebê de cesariana. O médico me deu 40 dias. Isso, 40 dias. Espere os 40 dias. Quando acabar os 40 dias, você faz mais 15 dias de abstinência, anotando. Ai, gente, entrou uma chamada aqui, que saco. Eu, hein? Tô fazendo a live, parece uma chamada aqui. Deve ser dessa gente aí, da Claro. Até me perdi. Eu ia responder a Rosário, que teve bebê lá, né, da hemorragia, bebê de 40 dias. O que a gente faz quando a gente começa o método natural? Você fez o parto, teve o parto, você fica 40 dias de resguardo. Quando acaba esse resguardo, geralmente os sangramentos e aquelas manchas e aquelas coisas, né, aquele final de parto ali, às vezes a gente fica com um muco mais amarelado, um muco mais amarronzado, né? Quando passa geralmente esses 40 dias, tudo isso diminui. Então, você faz 15 dias de anotação, quando acaba os 40, anotando sensação e muco em abstinência sexual, para a gente conseguir definir o que é ou não PBI. E aí você, aos pouquinhos, vai voltando à sua vida sexual com essa segurança, tá? Emily, você é da live? Acho que é, tô reconhecendo a foto, né? Que me convidou para a live. Que bom vê-la aqui. Acho que eu tenho que te responder lá depois. Porque eu não sou doutora, tá, Rosário? Porque depois dos 40 dias, não sou médica, gente. Porque depois dos 40 dias do parto, a mulher fica ressecada. Mesmo que seja cesariana ou normal, você vai ficar ressecada. Por quê? Nós estamos num momento da vida em que a gente está amamentando, né? Então, assim, nós passamos pelo processo do parto. A Emily, que vamos fazer uma live, acho que é quinta-feira, ela é doula também, ela entende bem. Então, qualquer coisa você pode participar aí também, Emily, pode escrever. Né? E no período pós-parto, a gente está produzindo leite. O nosso corpo, ele está todo voltado para o cuidado do bebê.
né? A prolactina é o hormônio de produção do leite. Então, a gente pariu, né? Tem toda aquela mudança hormonal brusca de um corpo que já estava ali acostumado com o bebê, sustentando aquele bebê, agora a gente perdeu a placenta, a gente tem um bebê fora da barriga, o peito começa a produzir muito leite, a prolactina sobe e o estrogênio vai embora. A gente não produz estrogênio nesse período logo pós-parto, a gente fica produzindo leite. Sobretudo quem amamenta, né, exclusivamente, vai produzir muito leite. E o estrogênio, que é aquele hormônio que nos deixa sentir bem, que aumenta a libido, que traz a lubrificação, ele não sobe, ele fica lá embaixo, a prolactina alta. Então, querida, é assim. Pós-parto é um período de maior secura, é um período de libido baixa, né? Então, o que eu sugiro para vocês, conversem com os vossos maridos, né, sobre isso. Porque, assim, o homem acha que nasceu o bebezinho pronto, a mulher tá ali. E não, agora vem um outro processo, né? Então, explica para ele que nesse período vai ter que ter uma paciência maior, que talvez vocês ainda fiquem mais um tempinho sem relação, porque você ainda não se sente pronta, porque a libido não aumentou, é natural. Eu só falo uma coisa para vocês, vai passar, tá? Eu me lembro, vocês, como aqui somos em poucas, é mais tranquilo de falar, né? Eu me lembro que vocês me perguntavam muito isso nas nossas aulas, em grupo, né, da mentoria. Lília, eu acho que seus encontros não acabaram não, meu bem, tá? Me chama lá no privado que eu vejo para você. E aí as meninas me perguntam muito isso, né? Porque a gente se sente mesmo sem vontade e parece que a vontade não vai voltar nunca, né? E aí agora, há pouco tempo, como tinha já 3 anos que eu não tinha um pós-parto, né? Então agora nesse pós-parto eu realmente senti essa mudança. E eu lembro que quando a minha fertilidade voltou, eu falei, meu Deus, existe vida após a morte. Porque eu estava também, fiquei uns 50 dias pós-parto sem vontade, né? Sem fazer mesmo, porque vem os 40 dias, né? E depois a gente ainda demora para voltar, para sentir coragem, né? E aí a gente pensa, não, preciso voltar. E foi o pós-parto, de fato, que eu voltei mais rápido. Dos meus outros 2 filhos, ficava 2, 3 meses sem o ato em si, e estava tudo bem para nós aqui, né? E agora foi que a gente voltou mais rápido. Eu falei, gente, existe vida após a morte. A sensação era essa, né? Daquela alegria, assim, porque você fala, nossa, voltou a funcionar a coisa, né? Eu voltei a sentir essa evolução, esse desejo sexual, essa vontade, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, vai voltar, tá? Tenham paciência, conversem com os maridos para que eles possam compreender que é só uma fase, vai durar uns 2 meses, 3 meses, mas depois a coisa vai voltar ao normal. Ah, boa pergunta, Rosário. Se a menstruação não tem data correta, como podemos fazer o método natural? É boa pergunta, mas é uma pergunta muito fácil de responder. O método natural não é uma tabelinha, é um método de observação diária, tá? Então, você se observa todo dia e, através das suas sensações e aparência do muco, a gente consegue perceber se está fértil ou não. Então, não importa se a menstruação vem de 30 em 30 dias ou se ela não vem com essa regularidade. O que importa é que você vai saber em que fase do ciclo você está, né? Existe o período fértil, que é o único período que você engravida. Então, você aprende a identificar quando o seu corpo entra no período fértil, independente do dia do mês, né? Claro que a gente tem aquela previsibilidade, né? Por exemplo, eu estou menstruada, eu sei que eu estou menstruada. Minha menstruação acabou, eu sei que daqui a alguns dias eu vou entrar no período fértil. Seja 3 dias, 5 dias ou 10 dias, eu vou entrar. Então, a gente tem essa ideia de que estou nesse período depois da menstruação e já vai vir o período fértil. Quando vem o período fértil, a gente naturalmente sente a vulva mais úmida e mais lubrificada.
E aí, nesse período, a gente sabe, estou fértil. Há possibilidade de engravidar. Quando esse período acaba, a gente conta 3 dias, que é basicamente a regra do ápice, e sabemos que voltamos à infertilidade. Então, depois desse período fértil, vem o período totalmente infértil, período que a gente não é capaz de conceber. Não há óvulo, não há muco cervical e não há chances de engravidar, tá? Então, não se preocupa, porque essa questão de não ter uma regularidade menstrual, uma previsão, ela não atrapalha em nada o uso do método, tá bom? Maria está com 5 meses e até agora não veio a menstruação. Todos os dias tenho muco. Estou fértil? Legal. Olha, cada mulher tem um tempo de voltar a menstruar. Há mulheres que voltam com 2 meses, como eu nas minhas primeiras 2 gestações, 2, 3 meses eu já voltava. Nessa eu demorei quase 5 meses, 4 meses e meio, foi o que eu demorei mais tempo para voltar. E tem mulheres que voltam só depois de 1 ano, tá? Então é super normal. Só que a gente precisa, Ana, descobrir qual é o nosso PBI. Se você está tendo muco todos os dias, você precisa anotar. Qual é a minha sensação? É úmida ou é molhada? Qual é o muco? Muco transparente, muco branco, muco gelatinoso? Você vai anotar. Se todos os dias forem iguais, todos os dias iguais. Vou dar um exemplo aqui. Todos os dias você está úmida com muco branco, úmida, muco branco, úmida. Você segue 10 dias assim. Se você fizer 15 dias de anotação, vai estar todo dia assim. Ou grande parte dos dias assim. Esse certamente é o seu PBI. Ou seja, é o seu padrão de infertilidade. Você não está fértil todo dia. Percebe? O padrão de infertilidade é tudo aquilo que se repete por muitos dias. Tá bom? Então, se você está úmida e vê muco todo dia, ou se você está molhada e vê muco todo dia, não necessariamente significa que você está fértil. Você precisa fazer 15 dias de anotação e ver se nesses 15 dias há uma estabilidade. Há algo que se repete sempre, ok? Após a menstruação, é possível engravidar? Ai, cadê? Sumiu a pergunta. Achei. Ou da menstruação vai direto à ovulação? Ah, Cleide, vamos lá. Mulheres com ciclo curto podem ir da menstruação direto, não para a ovulação, para o período fértil. A ovulação é o último dia do período fértil. Ela ocorre perto do último dia, tá? A ovulação, ela ocorre no final do período fértil. Então, as mulheres com ciclos mais curtos saem da menstruação e vão direto para o período fértil. Ou elas têm um dia ali, né, no meio. Isso é variável. Mulheres com ciclo médio, elas vão ter alguns dias entre menstruação e início do período fértil. 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mulheres com ciclos mais longos vão ter um espaço maior aí, depois da menstruação e o início do período fértil, tá? Então, assim, é bem variável, tá, Cleide? Até porque pensa comigo, se não fosse variável, seria tabelinha, porque aí era só a gente contar os dias. Ah, acabou a menstruação com 5 dias. Todo mês aquilo, né? Seria bom, né? Seria mais fácil, mas não é assim. Deus não quis que fosse assim. Deus quis que a nossa fertilidade fosse única a cada uma de nós, né? E acompanhassem as nossas mudanças, a nossa idade, a nossa cognição ali, se nós estamos estressadas, isso pode influenciar. Então, tá tudo interligado, né? Nós somos pessoas, não somos máquinas. Isso, Lili, é isso. Você está 1 ano e 3 meses sem menstruar. Meu Deus, eu tinha até esquecido. E sempre percebo que estou mais seca. É o seu PBI. Então, você pode ter relação em noites alternadas. Meu bebê tem 2 anos. Então, já nem é mais um bebê, já tá grandinho, né?
Não, gente, vamos lá. Já é hora de ter vontade, tá? Se não tá tendo, não é mais por conta da prolactina. Assim, é o que eu falo para vocês. Não confundam libido somente com questão hormonal. Tem pessoas que falam assim, Nai, tô com a libido aumentada hoje, será que eu tô fértil? Que eu tô com vontade? Não, não necessariamente, tá? Óbvio que você pode sentir vontade sem estar dentro do período fértil. Isso é bom que isso aconteça, né? A coisa não está somente ligada a isso. O apetite sexual, a vontade, ela é também, digamos assim, psicológica. Ela vem do trato, do dia a dia, da união conjugal, né? Do que você sente pelo esposo, do momento que vocês vivem. E a mesma coisa pode acontecer o oposto. Se a minha relação conjugal está ruim, se a minha amizade com meu marido está ruim, se eu não o admiro, se a gente não cultiva o nosso casamento. Há quanto tempo a gente não faz nada sozinho? Há quanto tempo a gente não sai para tomar um sorvete, para tomar um café, para tomar um vinho, para jantar só nós dois? Há quanto tempo vocês não se admiram mais, né? Há quanto tempo, de repente, depois que a criança chegou, essa criança dorme na cama, atrapalha a noite dos pais? Tem uma infinidade de coisas que vai atrapalhar a vida sexual do casal. Então, se você não tem vontade com uma criança de 2 anos, que não é mais um bebezinho, já é uma criança que anda, come, fala, já não é mais culpa da prolactina. A prolactina já abaixou, porque essa criança já come há muito tempo, pelo menos há 1 ano e meio, né? Então já não é mais isso. Você precisa olhar para o seu matrimônio, valorizar e encontrar momentos de intimidade bom para os dois, tá? Lembrar, tirar lá do baú da eternidade o que vocês gostam de fazer juntos, para que essa chama possa se reacender. Há algum tempo já me observo, reconheço o meu ciclo, mas ainda me sinto insegura de usar só o método e queria muito me sentir segura. Vamos lá, Elitânia, acho que é esse seu nome, né? Então vamos lá, você já se observa, já reconhece. Anote isso, tá? Será que você de fato conhece o método de verdade? Né? Será que você entende os períodos? Né? Por que você não engravidou no período fértil? Enfim, será que você teve uma boa experiência mesmo? Tá? Então pense nisso. Se você aprendeu o método bem, se você olha para o seu gráfico e fala, eu sei que aqui eu estou fértil, eu sei que aqui eu não estou, etc. Tá? Essa coisa da aprendizagem precisa ser algo feita de maneira positiva, né? Eu encontro muitas seguidoras aqui e até mesmo alunas minhas que falam, Nayara, eu aprendi o método lá atrás com alguém da Semplafan, mas eu não entendi bulhufas, eu fiz 2 ou 3 meses, engravidei e essa pessoa não aprendeu, ela começou a aprender de uma maneira que não foi satisfatória, na verdade ela não compreendeu nada, ela leu lá as regras e ficou tentando encaixar, e aí ela sente insegurança na hora de aplicar, né? É por isso, gente, que assim, que eu produzi a minha mentoria, porque lá na mentoria vocês conseguem acessar as minhas aulas, né? As gravadas. Isso ajuda demais. Eu tenho alunos que às vezes me mandam dúvida, eu falo, olha, dá uma olhada na aula tal, né, sobre as anotações, vai te ajudar pra caramba. E a pessoa ali, ela já consegue, né? Eu tenho, essa semana passada, eu pedi uma moça que ela, Nayara, nossa, quando eu aprendi o método a primeira vez, eu vi que eu não aprendi nada, porque agora só em assistir o seu curso eu já entendi tudo como o método funciona, né? Então, vamos lá. Queria muito me sentir segura, né? Eu sei que você quer se sentir segura. Eu sei que
poder engravidar a qualquer momento, né? Não é algo que nos deixa segura, mas talvez você precise exercitar mais a confiança em Deus, né? A fé, a certeza de que a vontade de Deus é soberana. Então, você precisa de duas coisas, Elitânia. Você precisa aprender o método legalzão, de verdade, sabe assim? E trabalhar a sua espiritualidade. Tá? Quando essas duas coisas andam juntas, a gente vive uma vida mais livre, sabe? Assim, é o que eu falo para vocês. A nossa segurança não está no método, a nossa segurança está em Deus. Então, sempre quando a Lilian sabe, né, e as outras que são minhas alunas sabem, que nas minhas aulas ao vivo da mentoria, eu trabalho muito a questão da espiritualidade. A gente praticamente, de 4, 5 aulas, 2 ou 3 são disso. Confiança em Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Como eu posso entregar minha fertilidade a Deus, como eu posso confiar que se eu engravidar não foi somente por vontade ou por esquecimento meu, mas foi por vontade soberana de Deus, porque Deus é bom, né? Porque não sou eu o criador da vida, mas quem cria é Deus. Estou seca o dia todo. Meu marido manda um recado durante o dia que vamos namorar de noite. Aí fico molhada. Eu entendo no período úmido ou é lubrificação. Lubrificação, Bíblia, é quando você passa o papel e escorrega. Você passa o papel e ele dá aquela deslizada, a vulva está molhada e tem muco na calcinha também. Tá? Como começar as anotações após a retirada do DIU? Se você está sangrando, você espera acabar o sangramento, né? E faz aqueles 15 dias de anotação em abstinência sexual. Amém, Rosário. Mouriane, a mentoria é ótima. Obrigada, Mouriane, você está aí. Faço uso do DIU, Mirena. É pecado mortal, Rosário. Misericórdia. Retira esse pedaço de demônio de dentro de você, em nome de Jesus. Procura um médico. DIU é potencialmente abortivo, né? Então, você corre grandes chances de cometer um aborto oculto, sem saber, tá? É isso que os contraceptivos fazem com o nosso corpo. Você está em pecado grave. Se você é católica, busque a retirada do DIU quanto antes. Confesse, assim que retirar o DIU, né? Fale com o padre que provavelmente você não sabia que era pecado. E depois dessa confissão, depois de retirar o DIU, você volta a comungar, né? Quando a gente descobre que é pecado usar um método contraceptivo, a gente não pode se aproximar do banquete. A gente não deve comungar. Vamos estar comungando a nossa condenação, né? Porque o uso de contraceptivos vai contra 2 mandamentos da lei de Deus, que é o não matarás, porque teremos chance de cometer um aborto oculto, e também pecamos contra a castidade. Pecamos contra a castidade, porque o casamento precisa ser aberto à vida. Ai, Maiane, essa sua pergunta é tão complexa, o que é bom para ovular, né? Eu sugiro que você talvez, a doutora Priscila Antunes, acredito que ela tenha alguma live sobre período fértil, tá? Tem muitas questões aí sobre fertilidade, ela tem uma live com esse tema, fertilidade, né? Tem uma questão de coisas, alimentação, atividade física, enfim, alimentos que podem ajudar, né, nessa indução, e alguns casos são clínicos mesmo, né? Alguns casos você não é pecado tomar aquele ativador da ovulação, né? O
O que é pecado é fertilização in vitro, essas coisas que manipulam a vida. Agora, tomar a medicação que estimula a ovulação não é pecado, não. Mas se você está tentando engravidar há algum tempo e não consegue naturalmente, você pode procurar um médico e investigar, né? É possível sim, Lilian, espaçar e fazer a vontade de Deus. Doutora, deixa eu anotar aqui. É uma amiga aqui do Rio, quase da minha família ela. Ela é chiquérésima, uma diva, uma gigante. Priscila Antunes, você vai ver lá, o Instagram dela é muito bom. Você vai lá no IGTV e procura o que ela tem sobre fertilidade, vai te ajudar. É possível sim fazer a vontade de Deus e espaçar, né? Eu aqui nessa realidade, atendendo vocês, recebendo muitas questões, eu vejo quanto de mulheres precisam, de fato, espaçar as gestações, cada uma na sua realidade, às vezes com maridos muito difíceis, e que precisam, de fato, desse tempo. Amém, gente? É isso. 3 horas, hora da misericórdia, né? Vamos encerrar a nossa live invocando a misericórdia de Deus. Viu? Tem mais alguma pergunta ou fim? Posso finalizar aqui. Depois do parto, mesmo sem menstruar, posso ficar fértil? Pode ficar fértil, sim. A fertilidade ela vai vir antes da menstruação. Então, em algum momento depois do parto, você vai ficar fértil. Primeiro você vai ficar fértil, depois você vai menstruar, tá? Em mulheres mais jovens, isso acontece mais rápido, né? Terceiro mês, tem mulheres que já engravidam no terceiro mês, né? Então, a partir ali dos 60 dias pós-parto, a gente já pode entrar no nosso primeiro período fértil, né? Por exemplo, o caso da Lília, ela está 1 ano sem estar fértil, então ela poderia estar tendo relação há 1 ano, sem nada, sem método, sem nada, e ela não ia engravidar, porque até hoje ela não ovulou, porque se ela tivesse ovulado, ela ia menstruar, entendeu? Mas não dá para saber quando esse período fértil vai vir. Ele virá do nada, e somente depois que ele vier é que a menstruação vai vir, tá bom? Amém, gente. Deixa eu finalizar aqui o YouTube.